São Paulo, seguindo a orientação dos principais agências internacionais que estudam a matéria, seguimos o roteiro até previsto numa lei federal, que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Só que nós radicalizamos no processo de implantação daquele modelo, né? No sentido de fazer com que os deslocamentos fossem mais ágeis, que as pessoas estivessem num ambiente mais seguro, né? E tudo isso numa perspectiva de sustentabilidade. Então não é pouca coisa você fazer 400 quilômetros de faixas e corredores de ônibus, 400 quilômetros de ciclovia, baixar a velocidade máxima das vias, regulamentar aplicativo, definir ruas que fecham para os carros aos finais de semana. Você discutir uma mudança de paradigma numa cidade complexa como São Paulo, num clima totalmente contaminado, partidarizado, isso foi difícil. Mas tanto é assim que estão lá os 400 quilômetros de faixa de ônibus, talvez uns 2 ou 3 de ciclovia tenham sido apagados, mas tem lá 500 quilômetros de ciclovia. É difícil mesmo para um prefeito que tem uma visão antiquada de cidade desfazer o que foi feito. Para mim, na área social, o presidente Lula tem como maior legado do seu primeiro mandato o combate à pobreza e do seu segundo mandato, sem sombra de dúvida, a educação. Ele simplesmente passou o país inteiro a limpo, salpicou escolas técnicas, universidades, creche, pelo país inteiro, limite orçamentário, a gente tinha carta branca para fazer as coisas. Então foi um momento muito particular da história da educação, né? E eu entendo que o Lula enfrentou esses dois desafios muito em função da vida dele, que é uma vida de fome e de falta de oportunidade educacional. Então, ele resolveu, como presidente, criar as condições para que a história pessoal dele não se repetisse, pelo menos na escala costumeira. Eu acho que o Lula, presidente, vai retomar a agenda educacional, essa que está sendo desmontada, como outras, pelo governo Temer, né? O Lula é a antítese do Temer, né, em vários aspectos. Ele é o contraponto do Temer, né? Porque o Temer, na verdade, está tentando desfazer, né, desconstituir o legado dos nossos anos de governo. E, na minha opinião, sem sucesso, porque a população aprovou o governo Lula, né? E por 4 vezes nos deu um voto de confiança. Vai precisar mexer na política macroeconômica, né? Eu vou te citar um exemplo. Pode ser que daqui a um ano o remédio seja outro, né? Mas alguém conversou sobre em que patamar está fixada a nossa taxa real de juro? Cara, a inflação está em 3,5%, o juro... O Banco Central, a impressão que dá é que a sede é em outro país. Porque o nível de insensibilidade, o grau de insensibilidade para o que está acontecendo, né, nós estamos com mais de 9% de taxa de juro, com um pouco mais de 3% de inflação. E o PIB e a economia estagnada. Estou citando um exemplo, né, mas que é fundamental. Como é que você vai ter uma trajetória de queda da dívida pública com uma taxa de juros desse tamanho? Por exemplo. Então tem muita coisa para fazer, né? No campo tributário, no campo monetário. E eu entendo que a nossa experiência sob o Lula vai ajudar muito. Porque o Lula inovou muito em economia. Quando bateu a crise de 2009, por exemplo, 2008, nós soubemos reagir àquela crise. Só tivemos um ano, né, de crescimento pequeno e tal, mas logo retomamos, né? Então, são assuntos que eu acho que o Lula domina bem. Ele enfrentou muitas situações adversas, ao contrário do que falam. Ninguém pegou uma crise como a de 2008 como ele pegou. E foi a melhor reação possível àquela crise. Se falar, houve erros de condução de política econômica no governo Dilma, eu digo que sim. Mas o que nós vivemos foi muito mais fruto de uma sabotagem parlamentar do que desses erros.
Mas isso foi sabotado a partir de 2014. Então tem muita coisa para ser feita, mas ao mesmo tempo tem um caminho. Pode ser que tenha que inventar, mas nós soubemos inventar. Quando tinha o movimento sem universidade, a gente inventou o ProUni, inventou o ReUni, inventou o FIES, inventou o Enem, reinventou, na verdade, no caso do FIES e do Enem, foi uma reinvenção. Existiam de um jeito, nós reinventamos. O ReUni não existia, o ProUni não existia. Então, às vezes as circunstâncias exigem criatividade, mas o PT sabe se mexer bem nessas adversidades.